Shalom, shalom. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar com uma oração. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este dia. Queremos pedir que o Senhor, ó Deus, olhe para a nossa limitação, olhe para as nossas debilidades. Veja, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, pois reconhecemos que somos falhos e sem o Teu Espírito, sem a Tua Palavra, nós nada seremos. Nesta manhã, Senhor, que a Tua Palavra penetre, que a Tua Palavra fale conosco e que o Teu Espírito, Deus, traduza e, ó Deus, revele o que está, ó Deus, nas Tuas profundezas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a maioridade aos olhos da Bíblia. A maioridade aos olhos da Bíblia, o exemplo é Jesus Cristo. Ela aconteceu quando ele tinha 12 anos. Isso está relatado quando ele pregava para os doutores aos 12 anos. E isso é hoje, até hoje, um costume em Israel. Ao completar 13 anos, o jovem atinge a maioridade religiosa. E para marcar essa passagem é celebrado o Bar Mitzvah no judaísmo. É uma cerimônia que ressalta a importância de cada um dos judeus na corrente ancestral, né, da crença judaica. E é nessa data que o jovem, pela primeira vez, coloca o tefilim. O tefilim é uma caixinha de couro, né, que contém os pergaminhos da Torá, que são as escrituras, né, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, né, da Bíblia, equivale à Torá. E dentro dessas caixinhas vão esses pergaminhos, e ele coloca aquilo sobre a sua testa. E ele é chamado para ler a Torá. E o judaísmo considera que o jovem de 13 anos, ele é maduro o suficiente para ser responsável pelos seus atos. Lá no livro de Gênesis, há um verso que indica que é a partir dessa idade que um menino se torna homem. Uau! Referindo-se a 2 filhos do patriarca Jacó, Simeão e Levi, narra o texto do Pentateuco, de Gênesis, né, que cada um dos homens pegou sua espada. Isso é um incidente em que eles fizeram uma chacina e foram reprovados pelo seu pai Jacó. E na época em que ocorreu esse episódio, Levi, o mais novo, tinha 13 anos de idade. E ele foi a pessoa mais jovem a quem a Torá se referiu como homem, revelando assim que aos 13 anos é a idade em que um judeu assume a maioridade religiosa. E de acordo com o Talmud, um menino torna-se adulto com 13 anos e 1 dia, independentemente do fato dele ter ou não ter atingido a puberdade. E como as meninas amadurecem mais cedo, a cerimônia chama-se Bat Mitzvah, celebração de sua maioridade religiosa, e é comemorado aos 12 anos. Então, o Código de Lei Judaica, ela ensina que a partir dessa data, os jovens passam a ter total responsabilidade pelo cumprimento dos mandamentos divinos, e não mais os cumprindo apenas porque assim seus pais lhe ensinaram, mas porque passam a ter a responsabilidade sobre si mesmos. E o seu pai, portanto, deixa de ser o responsável pelos seus atos. Em hebraico, Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah para as meninas, significa literalmente filho ou filha do mandamento. A própria palavra revela a importância espiritual da data. Quando a ligação de um jovem com o judaísmo se torna imutável, ou seja, o judeu, em sua essência, é filho da mitzvah, ou seja,
da palavra e da vontade divina transmitida ao povo pelo Deus Yahvé. Então foi naquele momento, ao pé do Monte Sinai, que a ligação espiritual entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que era apenas da família de Abraão, ele fez uma ligação com o povo de Israel e se tornou uma aliança eterna. Então vamos fazer aqui um paralelo com a relação entre filho e pai. O filho pode até se afastar do seu pai, mas ele sempre continuará a ser seu filho. Da mesma forma, aqueles que estão sob a promessa de Deus, porque no Novo Testamento, Paulo disse àquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ou seja, há uma promessa de Deus para a nossa casa. E os nossos filhos fazem parte dessa promessa. Então, ao longo de suas vidas, ainda que eles se afastem das suas raízes, o vínculo deles é com o Deus de Israel, o Deus eterno, e com os ensinamentos da Bíblia. Então eu queria aqui agora compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esse mês de março é o mês de nós estarmos orando pelos nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Exatamente sob esse ponto de vista da palavra-chave maturidade. Você pode ter um exemplo na sua casa que faltou ou está faltando essa maturidade, a responsabilidade. Veja que aos 13 anos está se tratando da maturidade espiritual, a capacidade de decidir os seus rumos espiritualmente. Não quer dizer que Jesus Cristo já tinha maturidade aos 12 anos para fazer o que queria, não. Ele foi considerado como filho teknon, né? Um filho que mama leite, né? Criança ainda, aos 12 anos, mas ele foi ser considerado maduro aos 30, uios. Essa maturidade dos 30 não era maturidade espiritual mais, mas sim um homem feito, um homem maduro, experimentado, né? No seu físico, totalmente formado fisicamente e formado também na sua alma, ou seja, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas vontades, estavam muito bem definidas. E é isso que eu quero orar com você hoje. Eu quero colocar diante de Deus os nossos filhos, talvez para aqueles que têm netos, aqueles que fazem parte da nossa parentela, ou do nosso oikos. Oikos é o nosso círculo de relacionamento mais próximo, ou seja, nossa casa, né? Ou os conhecidos que frequentam a nossa casa, que convivem conosco pelo menos 1 hora por semana. Na pandemia, o nosso oikos está reduzindo. Mas, enfim, nós vamos orar para que haja uma transformação. Eu estou com a nossa, aqui no YouTube, a nossa área de comentários totalmente aberta para você fazer o seu pedido de oração. E se for algo assim de cunho, de foro íntimo, você pode até deixar o seu contato, nós vamos entrar em contato com você. Nós estamos às 18 horas, todos os dias, exceto domingo, reunidos em oração, de 18 às 19, pelo Google Meet. E este mês o nosso foco é exatamente isso. Nós estamos orando para um dia da decisão na vida dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Que Deus possa fazer uma grande obra nesse mês. É um mês em que Deus está definindo algumas coisas, e essa definição ela passa pela nossa casa, por tudo aquilo que nos diz respeito, inclusive nossos filhos e parentes. Então nós vamos orar, e eu quero te convidar a fazer isso,
vá até o comentário e deixe lá a sua impressão, a sua contribuição ou o seu pedido para que você possa participar desse momento, desse tempo, nesse mês em que nós estaremos focados exatamente nisso. Eu quero também pedir a você que gentilmente compartilhe essa mensagem. Pode ser que essa mensagem vá alcançar alguém que está clamando por isso. E nós vamos ter uma série de mensagens esse mês voltado para esse grupo. E eu gostaria que você fosse esse cooperador que envia esse vídeo para outros, compartilha ele, dá um like e faça o seu comentário, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque o Senhor, Deus, nos deu entendimento da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é verdadeira, ela é fiel. E a Tua Palavra diz: lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor venha iluminar os caminhos dos nossos adolescentes e jovens. Que o Senhor venha trazer luz a eles, entendimento, para que eles possam assumir, ó Deus, esta posição de maturidade espiritual, responsáveis por si mesmos, naquilo que fazem. Muitos estão, ó Deus, pela internet, e a internet tem estabelecido padrões, tem sido uma fonte de consulta, de ensino, e a revelia fora, ausente, distante do ensino dos pais, aquele ensino que o Senhor nos deixou para que nós viéssemos ensinar os nossos filhos e os nossos filhos ensinassem os seus filhos, e transmitia-se de geração em geração esse conhecimento que vem do céu, que está na palavra. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, perdoa os nossos adolescentes e jovens que estão distantes. Perdoa-os, ó Deus, conforme foi, ó Deus, clamado no momento da morte. Estevão disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Jesus Cristo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós levantamos um clamor pelos nossos adolescentes e jovens, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, traga-os de volta, Pai, envolva-os com os Teus laços de amor. E nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. É por isso que nós recorremos a Ti. Nós clamamos nesta manhã, nós suplicamos o Teu favor, ó Deus, a respeito dos nossos adolescentes e jovens. E também estendemos a esta nação, pedindo a Deus que todo esse problema que foi gerado, criado nesta geração, que já vem de mais de 20, 30 anos sendo trabalhada para ser uma geração descaracterizada, onde a família vem sendo insistentemente desconstruída. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor reverta esse quadro e que o Senhor cure os nossos filhos que foram afetados nas faculdades, nas escolas, e que nós possamos ver, ó Deus, em vida ainda, um revés, uma mudança, e ver, ó Deus, a vitória do Senhor em nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, shalom. Amanhã estaremos de volta. Um grande dia.